E fez Deus o firmamento, fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. O céu ainda estava imenso, mas não como o conhecemos agora. Ele era apenas uma promessa em gestação, uma ideia sem forma, flutuando entre os líquidos infinitos de um mundo sem distinções. O que existia era um abismo de águas, águas acima e abaixo, encobrindo tudo, sem espaço para o ar ou para a luz. As estrelas ainda não haviam sido vistas, e o Sol, embora já em seu destino, não tinha sido colocado em sua órbita. Lá, em meio a esse caos primordial, houve um instante silencioso que nenhum ser humano jamais compreenderia totalmente. Era como se o universo tivesse parado para ouvir o que aconteceria a seguir. Em um movimento tão sutil quanto poderoso, Deus decidiu separar o que estava unido. Ele fez o firmamento, um divisor invisível entre as águas de cima e as de baixo, entre o que era e o que seria. Lúcia estava na beira do rio. A água, que até então lhe parecia uma amiga constante, estava agora diante de seus olhos como algo mais profundo, mais inquietante. Não era apenas o reflexo do céu que ela via, mas a água que parecia separar dois mundos, um de dor e o outro de esperança. Havia vivido anos de silêncio em sua vida, anos de uma existência sem direção clara, sem razão para se mover. Em seu coração, tudo parecia um caos. Mas ali, à beira do rio, algo dentro dela começava a mudar, como se o próprio universo estivesse se reorganizando ao seu redor. Ela sabia que, assim como as águas primordiais haviam sido separadas, ela também precisava separar as partes de si mesma que a impediam de crescer. A separação, ela pensou, a separação é a chave para o novo. Era uma separação dolorosa, sem dúvida. Como as águas acima e abaixo que precisaram ser apartadas, havia em seu peito uma necessidade de distinguir o que poderia ser deixado para trás do que ainda precisava ser cultivado. Ela sabia que havia uma parte sua que precisava ser deixada para trás. A dúvida, o medo de viver sem sentido. Mas também sentia que havia algo novo nascendo, algo que ela ainda não entendia completamente. Enquanto o vento soprava suavemente, Lúcia olhou para o céu. Ele estava agora limpo e aberto, com nuvens que flutuavam livremente, sem as águas pesadas que antes o cobriam. Sentiu, por um instante, que aquele firmamento não era só uma divisão física do universo, mas uma metáfora para sua própria vida. Algo precisava ser separado, algo precisava ser liberto. No instante em que Lúcia olhou para o horizonte, ela percebeu que o ato de separação não significava destruição, mas criação. A divisão das águas, o firmamento que surgia, não era uma perda, era uma abertura. Era a oportunidade de algo novo surgir, e assim como o céu e a terra foram criados, ela também poderia criar algo novo dentro de si. Com um suspiro profundo, ela fechou os olhos. Imaginou-se separando as águas dentro de sua alma. A dor, as incertezas, o medo, tudo isso ficou atrás, abaixo, na parte das águas que precisavam ficar para trás. À frente, acima dela, estava a paz, o amor, a possibilidade de recomeçar. O firmamento, que antes parecia apenas um elemento da criação, agora se tornava o reflexo do seu próprio processo de transformação. Era como se ela também estivesse sendo separada. A mulher que ela era, da mulher que poderia ser. E assim, no silêncio de seu coração, ela começou a entender o que Deus talvez quisesse dizer com aquele versículo. A separação não era um fim, mas um começo. E ali, na beira do rio, Lúcia sabia que o próprio firmamento estava ao seu alcance. Ela só precisava permitir que o ar, que a luz, que a clareza viessem a habitar sua vida, com a mesma força com que Deus separou as águas. Quando o céu se abriu, a terra nasceu. E quando ela separasse aquilo que aprendia, algo novo dentro dela
também começaria a florescer.